Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Professor Jamerson aqui, né? A gente já iniciou, quer dizer, a gente já iniciou a partezinha assim, né? Muito sorrateira, né? Falando a respeito desse retorno e propondo para vocês uma avaliação a respeito de qual seria a melhor forma da gente trabalhar, né? Hoje a gente começa a falar sobre assuntos científicos, temáticas científicas, beleza? A gente hoje vai falar de uma temática que é super do cotidiano, apesar do nome não parecer, que é para falar sobre máquinas simples. Bora lá. Então, gente, olha só. Máquina simples, o que seria isso, né? O que seria basicamente isso? O que seria esse assunto? A máquina simples, né, ao longo da história, o homem procurou melhorar suas condições de trabalho, principalmente que se refere à redução do seu esforço. Então, para isso, o que ele fez? Ele começou a inventar alguns instrumentos que pudessem auxiliar ele para ele conseguir ampliar a força e, igualmente, no momento que ele ampliava a força dele, ele conseguia também reduzir o esforço, tá? Esses instrumentos foram das mais diversas formas. E aí a gente vai ver cada um deles, tá? As máquinas simples, elas foram criadas com o propósito de facilitar o trabalho do ser humano, certo? Então, ao longo, né, da história do ser humano, sempre criou-se máquinas para facilitar o trabalho, né, manual do ser humano. Quanto menos máquinas se usa, o quanto mais rudimentação são as máquinas, mais trabalho vai ter. Quanto mais otimizadas são as máquinas, menos trabalho o ser humano vai ter. Então, a gente tem como exemplos de máquinas simples, uma alavanca, tá? Isso é óbvio que remonta, né, do tempo mais remoto da espécie humana, esse tipo de alavanca, mas até hoje pode ser utilizado tranquilamente, certo? As rodas também são máquinas simples. E os planos inclinados, nada mais é do que uma inclinação que se faz num determinado terreno para facilitar a subida ou a descida. A alavanca ela foi criada por Arquimedes no século 6 a.C., certo? E ele disse, né, dê-me um ponto de apoio e levantarei o mundo. Ele se referia exatamente a essas alavancas, que são máquinas simples, compostas por uma barra rígida, basicamente, que pode girar em torno de um ponto de apoio. Toda alavanca ela vai ter algumas partes fundamentais. A gente vai ter um canto onde a gente vai empregar uma força motriz, uma força, né, para poder movimentar essa alavanca. Vai ter um ponto de resistência, que é exatamente algum obstáculo que precisa ser vencido. O braço motriz, que é onde a gente vai colocar a força, né, motriz. E vai ter o braço resistente também, que é o outro lado da alavanca. Tá? Deixa eu voltar aqui. E o principal ponto de apoio, que é o local onde a alavanca vai se apoiar. Então, bora ver esse exemplo aqui. Aqui seria o braço motriz, de onde é colocada a força motriz para poder mover um obstáculo. Essa daqui seria a resistência, né? Nesse caso, tá? E esse ponto daqui é o ponto de apoio dessa máquina simples. A gente tem diversas outras alavancas no cotidiano, certo? Existem três tipos básicos de alavanca: interfixa, interresistente e interpotente. A gente não vai se aprofundar em cada uma dessas hoje, tá bom? E daí vocês podem ver de acordo com o tipo que se fala. Tem aí um exemplo, certo? Eu quero mostrar para vocês ainda sobre a alavanca, né? Antes de chegar nessa segunda máquina assim, que é plano inclinado, isso daqui, ó. Isso daqui é uma alavanca também, tá? Você vai ter a parte resistente, que é onde você vai pegar uma massa ou alguma coisa, carne, por exemplo. Você vai ter o ponto onde você vai ter que desempenhar a força e o ponto de apoio. Essa alavanca é um pouquinho diferente, né? Que é aquela que está sendo mostrada. Se eu pego, coloco uma barra fixa num ponto de apoio, ela também vai ser uma alavanca. E esse abridor de lata também vai servir como uma alavanca. Bora